Olá, sou Silvana, professora de matemática. Estou trazendo uma questão da PUC que é tangente de x menos seno de x, tudo isso dividido por seno ao cubo de x. É igual a e temos as opções. Num primeiro momento, é importante perceber que como a tangente e o seno estão sendo divididos por seno ao cubo, seria interessante fazer a separação dos numeradores, já que o denominador é comum para os dois. Então, ficaria... Deixa eu fazer uma coisa, eu vou só reescrever aqui. Tangente de x menos seno de x, tudo sobre seno ao cubo de x. Então, isso vai ficar, separando, vai ficar a tangente de x sobre seno ao cubo, menos seno de x sobre seno ao cubo de x. Como a gente tem uma tangente e as demais funções que estão sendo utilizadas é o seno, a gente pode tentar abrir essa tangente, lembrando que a tangente de x, ela é a mesma coisa que seno sobre cosseno. E aí ficaria tangente, como é seno sobre cosseno, fica seno de x sobre cosseno de x. E como esse seno está dividindo aquela tangente, a gente pode dizer que é o produto de 1 sobre seno ao cubo de x. Menos esse seno sobre seno ao cubo, eu posso fazer uma simplificação. Como eu posso simplificar? Tem duas formas distintas para fazer a simplificação. Tanto que a gente vai precisar fazer duas simplificações, porque aqui também vai aparecer um seno sobre seno ao cubo. Vamos lá. Uma das maneiras, que é a que eu mais gosto, é lembrando que existem as propriedades de potência. Aqui, embora não haja, mas temos um 1. E como são potências de mesma base, e numa divisão, eu conservo a base e diminuo os expoentes, prestando atenção que o maior dos expoentes está no meu denominador. Então, na hora de eu simplificar isto, eu vou ter 1 sobre, como a maior potência é o 3 e está no meu denominador, vai ficar seno ao quadrado de x, porque 3 menos 1 é o 2. Pronto, já temos essa simplificação. Ah, Silvana, se eu quisesse fazer então da outra forma que tu comentou, eu poderia fazer o seguinte, eu vou fazer nessa passagem aqui para vocês verem que tanto faz. Eu gosto mais dessa daqui, mas quem não lembra pode fazer seno de x sobre o cosseno de x. E o que é seno ao cubo? Eu posso fazer que é seno de x vezes seno ao quadrado de x. E aí a simplificação, ela fica mais fácil, mais evidente. Seno com seno eu posso cancelar. Não esquecendo que eu ainda tenho essa parte que é menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Bom, é visível que eu tenho nessa parte seno ao quadrado e aqui também. Mas vamos dar uma melhoradinha aqui para ficar mais bonitinho. 1 sobre o cosseno de x vezes seno ao quadrado menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Como eu disse, as duas partes têm seno ao quadrado. O interessante é colocar um fator comum em evidência. Então, vai ficar 1 sobre seno ao quadrado de x, que é o meu fator comum, que multiplica. Bom, desta fração, se eu for fazer a divisão dela por 1 sobre seno ao quadrado, vai me restar 1 sobre cosseno de x. Menos essa fração, dividido por essa fração, como elas são idênticas, vai me restar 1. Perfeito. O que eu posso melhorar agora? Eu estou vendo que dentro do parênteses
eu tenho uma subtração. E aí, por conta disso, eu posso fazer o MMC, que fica então 1 sobre seno ao quadrado de x, que multiplica o MMC das duas frações vai ser o cosseno de x, cosseno dividido por cosseno dá 1, vezes 1, 1, menos cosseno dividido por 1, porque o denominador, se não tem nada, a gente sabe que o valor é 1, vai dar o próprio cosseno, vezes 1, cosseno de x. Agora eu vou fazer um artifíciozinho aqui, porque independente do que eu faça, eu tenho um produto na parte do meu denominador. Então, eu posso escrever da seguinte forma: 1 sobre cosseno de x, que multiplica, como é uma coisa só, seno ao quadrado, eu posso deixar ele sem parênteses e trazer meu parênteses só aqui para cima. Fica mais bonitinho. O que eu posso parar para pensar agora? Que como eu tenho um seno ao quadrado, existe a relação fundamental. O que a relação fundamental me diz? Ela diz que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado vale 1. Mas eu posso desmembrar essa situação e dizer que seno ao quadrado, eu vou jogar esse cosseno para o outro lado, ele vai subtraindo, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado. Da mesma forma com o cosseno ao quadrado. O cosseno ao quadrado é igual a 1 menos o seno ao quadrado. Então, eu posso melhorar esta informação aqui, que é seno ao quadrado. Como vai ficar, então? 1 sobre o cosseno de x vezes o meu 1 menos o cosseno de x. E embaixo, eu vou passar a ter o seno ao quadrado, que vale, então, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Uma coisa bem importante que tem que ser observada, que parece que não tem mais o que fazer. Mas, como eu sempre digo, o número 1 é um número muito fofinho, porque ele aceita qualquer coisa. E no caso, é bem interessante e importante que eu faça com que ele tenha um expoente 2. Ou seja, 1 ao quadrado, daí fica menos cosseno ao quadrado. E aí eu posso usar a fatoração para transformar essa informação em produto notável. Ou seja, eu sei que a ao quadrado menos b ao quadrado vai dar o produto da soma pela diferença. Então, eu vou ter 1 sobre o cosseno de x vezes 1 menos o cosseno de x. E essa informação aqui, deixa eu só melhorar esse parênteses, ela vai ficar da seguinte forma. Deixa eu só circular aqui para a gente saber o que está fazendo. Isso daqui virou isso, e esse daqui vai virar essa parte aqui, que vai ficar... Vamos considerar que o A vai ser 1 e o B vai ser cosseno de x. Então, eu tenho 1 mais cosseno de x e 1 menos o cosseno de x. E olha que lindo, eu posso simplificar esta parte com esta parte aqui. E eu passo a ter, então, deixa eu subir um pouquinho aqui, 1 sobre o cosseno de x, que multiplica. Então, aqui ficou 1 sobre 1 mais cosseno de x. E aí tem mais um detalhe, que a gente deixou até então, porque vai que pudesse simplificar, né? Não tem outra saída a não ser fazer esse 1 sobre cosseno de x virar uma secante, que é uma função inversa. A função inversa do cosseno é a secante. Então, esta parte passa a ser secante de x multiplicado por 1 sobre 1 mais cosseno de x. E estamos indo para os finalmente. Só dá uma melhoradinha, como aqui tem um denominador 1, a gente pode fazer o produto dos numeradores e dos denominadores,
que vai me dar secante de x sobre 1 mais cosseno de x. E finalmente chegamos à conclusão da questão. Secante de x mais 1 sobre cosseno de x é exatamente essa informação que tem na minha letra A. Deixa eu puxar mais para baixo aqui, ó. Na minha letra A. Secante de x, 1 mais cosseno de x. Eu sei que essa questão foi longa, tem bastante detalhe, eu fiz parte por parte para que você entenda o que está sendo feito. Espero que você tenha conseguido entender. Caso ficou alguma dúvida, me deixa nos comentários que a gente dá uma devolutiva. Muito obrigada!